Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal ou ao blog do professor Bruno Leite. Independente do seu acesso, seja bem-vindo ao meu portal de conhecimento via web. Hoje vamos trabalhar algumas ferramentas de construção no AutoCAD. Vamos conhecer alguns detalhes sobre ela para que a gente dê andamento no futuro, em futuros desenhos que a gente for construir. Para começar o seu desenho, quando você executa o AutoCAD, ele abre essa janela inicial. Seria um portal de acesso para que você selecione qual acesso você deseja. Você pode criar um desenho novo a partir daqui, ou você pode criar a partir de um template que você já tem configurado. Essa relação de template, a gente vai ter videoaulas relacionadas a isso disponíveis no blog e também no canal no YouTube, tudo bem? Você também pode abrir um documento a partir de uma pasta que você tem criado, algum documento salvo, em função deste botão aqui, tá? Ou você pode ir nos seus documentos recentes, né? Aqui você tem as opções de navegar pelos documentos recentes que você criou utilizando o AutoCAD, tudo bem? Nesta aula vamos começar um desenho novo. Então clique aqui em Start Drawing. Ele vai possibilitar que você trabalhe aqui com a sua área gráfica, certo? Temos essa grade aqui, ó, que fica como plano de fundo, ela serve como referências. Essa grade você pode desligar ou ligar ela. Seria aqui, ó, no Grid Mode, que pode ser utilizado a tecla F7. Se você clicar aqui, ele faz o mesmo trabalho da tecla ligar ou desligar, ou seja, retirar a grade do plano de fundo ou não. Então cliquei novamente. Então a grade retorna ou a grade é dispensada da sua área gráfica, tudo bem? Então vamos trabalhar um pouco ferramentas de construção ou ferramentas de preparação para que você possa trabalhar. Então, função online. Observe bem. Aqui, ó, no cursor tem um valor especificado que acompanha o cursor. É chamado de entrada dinâmica de dados. Você pode acionar ou não esta opção. É bastante interessante que você acione, porque você vai utilizar funções, digitar valores e quando você clicar na área gráfica, por exemplo, ele vai possibilitar que você digite um valor que essa linha vai valer em termos de comprimento, por exemplo. Se eu digitei um valor de 100, aparece aqui logo o cursor esse valor de 100 unidades. Então essa linha que eu vou construir tem o valor de 100 de comprimento. Então se eu der um Enter, ele fixou o valor de 100 unidades. Pressionei ESC para sair da ferramenta Line. Então se você clicar aqui em Top, por exemplo, bem no centro da bússola, o AutoCAD faz o que? Uma distribuição uniforme daquele objeto ou daqueles objetos que você desenhou. Então ele faz uma distribuição e centraliza esse objeto. Então bem na bússola aqui, bem no centro dela, você clica em Top, que ele vai aproximar a sua visão o objeto ou os objetos que você acabou criando aqui na sua área gráfica, tudo bem? E voltando à entrada de dados dinâmica, então quando você seleciona uma ferramenta, ela aparece lá, Specify First Point, ou seja, você tem que clicar num ponto inicial, né? Quando você clica, por exemplo, você desloca a linha numa direção, aparece o valor que ela está sendo deslocada, ou seja, ela está com 22,90. Se eu deslocar mais um pouco, aumenta 30,70. Então essa entrada dinâmica de dados pode ser desligada a partir deste botão. Então esse seria o Dynamic Input ou entrada dinâmica de dados, certo? Se está aquele aqui escrito ON na frente, porque está ligado, ou seja, está aceso aqui embaixo. Se você clicar, ele acaba desligando. Eu vou pressionar ESC, selecionar a função novamente e voltar aqui, ó. Se eu clicar, ó, ele aparece até o valor para você, mas é bem diferente do anterior. O cursor não acompanha a entrada dinâmica. Então se eu clicar aqui, ó, novamente e voltar, ó, olha lá, a entrada dinâmica está acionada. Se você não encontrar esta função aqui na região do rodapé, você tem que vir aqui no cantinho inferior direito no Customization. Clica aqui, por favor, e procura aqui, ó, Dynamic Input. Se tiver desligado, a ferramenta vai sumir dessa região. Se você clicar e selecionar, ela aparece novamente. Tá vendo? Vou clicar, ela some. Cliquei, ela volta. Então, aqui no rodapé. Então, para desligar ou ligar, você aciona clicando neste item ou quando você seleciona a função no atalho do teclado, que seria DYN Mode. Então, seria DYN Mode no seu teclado. Logo aqui embaixo, pessoal, tem esse menu aqui de opções que você vai digitar
os seus atalhos no teclado. Então, se eu der um ESC, ele fica sem, esse menu aqui fica sem nada especificado. Então, se eu digitar lá a letra L, por exemplo, L de Line, eu posso dar um Enter, ou seja, ele vai selecionar a ferramenta Line, porque é o atalho do teclado. E aqui embaixo fica selecionado a função. Você pode tanto selecionar Line em função do clique sobre a simbologia icônica, você pode selecionar Line dando teclando L e depois Enter, ou você pode simplesmente dar um Enter, porque ele vai pegar a última função que você utilizou. Então não confunda que vai pegar sempre o Line, vai pegar sempre a última. Se a última foi um círculo, por exemplo, que você clica e faz um círculo, se você der um Enter, ele vai voltar novamente aqui no círculo, tudo bem? Então você tem 3 opções para a seleção de ferramentas. E como eu deletei esse item, vou voltar aqui para você, dê um Ctrl Z para ele retornar. Então posso clicar, selecionar o item e dar um delete, certo? E professor, por que você conseguiu clicar e aparecer esta região de seleção? Então, quando você clica da direita para a esquerda e desloca o cursor, e pode clicar do outro lado, o que? Ele seleciona toda aquela área que ele acabou cobrindo com essa cor esverdeada, certo? Então você tem uma boa diferença de clicar e arrastar, entendeu? É isso aqui que está acontecendo. Eu cliquei e arrastei. Deu um ESC, cliquei e desloquei para a direita. Então, quando você clica e arrasta, ele faz uma figura sem uma geometria definida, tá vendo? Quando você clica somente e desloca, que é diferente de clicar e arrastar, ele faz uma seleção retangular, tudo bem? Qual é a diferença de você clicar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? A diferença é que se você clicar e arrastar aqui, ó, da esquerda para a direita, ou clicar e deslocar, ele só vai selecionar o objeto, nesse caso, se ele cobrir toda a extensão do objeto. Tá vendo? Senão ele não seleciona. Agora aqui é diferente. Se você, mesmo que você clique e arrasta aqui, ó, da direita para a esquerda, aonde ele tocar, ele acaba selecionando esse objeto. Então se você clicar e deslocar, ó, tocou no objeto, ele acaba selecionando. Tudo bem? Então é uma diferença. Quando da direita para a esquerda, ele acaba selecionando a partir do momento que ele cobriu apenas uma parte do objeto. Aqui é diferente. Se ele não cobrir toda a extensão, ele não seleciona. Tudo bem? Tá vendo? Vou cobrir só uma parte, ó. Ele não seleciona. Agora, se eu cobrir toda a extensão, ele acaba selecionando. Aqui não. Tocou, cliquei, ele seleciona. Tudo bem? Outra forma de você fazer uma seleção é clicar sobre a linha, ou sobre o círculo, ou sobre o objeto. Se você quer excluir, você pode clicar e apenas teclar delete. Certo? Tudo bem, pessoal? Agora, então, vamos continuar o nosso processo aqui de aprendizado. Tá vendo essa barrinha aqui, pessoal, que eu acabei de falar para vocês? Se por acidente você fechar ela e não der esta mensagem, porque ele pode estar selecionado para não aparecer a mensagem novamente, ela vai desaparecer. Então atrapalha o aluno precisa dessa barrinha muitas vezes para ter uma segurança naquilo que ele está fazendo, ele gosta de utilizar o atalho do teclado, então ele prefere trabalhar com essa barra aqui. Para que ela volte a ficar aqui fixada, pessoal, você pode dar um Ctrl 9. Não confundam Ctrl F9, é Ctrl número 9. Então você tecla Ctrl mais o número 9. Tudo bem? Então você pode deslocá-la também. Você pode mudar ela de lugar, ou você clica aqui, ó, e desloca. Tudo bem? Não necessariamente precisa ser nesse lugar específico que está aqui na minha área gráfica. Você pode também ampliar ela. Você aproximou o cursor aqui desse cantinho, ó, e desloca. Então ela acaba sendo ampliada. Fica aí a seu critério ampliar ou não. Eu prefiro deixar mais ou menos da forma que ela está representada aqui. Tudo bem para você? Então vamos continuar. E você tem aqui também o nosso sistema de eixos, o X e o Y. Se você clicar bem na bússola aqui, bem no centro dela, você vai perceber que esse sistema de eixos ele vai movimentar ao centro. Mas ele só vai fazer isso quando a área gráfica está vazia, sem nenhum desenho. Se tiver algum desenho, por exemplo, eu vou fazer um círculo aqui nesse canto. Vou fazer outro nesse canto aqui. Círculo sem medida. E clicar aqui em Top. O que ele vai fazer? Vai dividir a área gráfica em função desses dois objetos. Você pode excluir então os dois e clicar somente em Top. Ele vai fazer o que para você? Distribuir a sua área gráfica e deixar um 0 a 0 aqui, que seria 0 para X, 0 para Y, ou seja, um ponto 0 que inicia no plano do eixo X e plano para eixo Y, tudo bem? E sempre lembrando, pessoal, um plano cartesiano é o mesmo no SolidWorks, no AutoCAD
e no curso de matemática que você atua, seja no ensino médio, seja no ensino técnico ou no ensino superior. Aqui valores positivos para x, valores positivos para y, ao lado esquerdo valores negativos para x e valores negativos para y. Isso nesse primeiro momento você não vai utilizar, mas no futuro próximo você vai estar entendendo por que é importante você saber o valor do positivo e negativo de cada eixo, tudo bem? Então vamos voltar a trabalhar com linha. Função line, cliquei sobre ela, cliquei na área gráfica e posso também, pessoal, tá vendo que a linha fica trabalhando só nas ortogonais, ou seja, somente 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus e voltando aqui para 0 grau, que seria também o 360 graus. Então, você pode dar liberdade a esse movimento teclando a tecla F8, que seria o comando Ortho Mode. Então, ó, você dá liberdade. Se você teclar F8, ela retorna novamente à condição ortogonal. Tá vendo aqui, ó, pessoal? Ortho Mode. Comando F8 ou atalho no teclado Ortho Mode. Tudo bem? Aparece aqui também, pessoal, o ângulo reto. A simbologia é bem tranquila para você decorar, tudo bem? Então, se você quiser fazer uma linha reta, você digita lá o valor de 100 unidades. Dê Enter. A linha ficou muito grande, tá vendo? Ela ficou fora do domínio da minha área gráfica. Se você clicar aqui, ó, em Top, essa linha agora foi dividida. E se eu quiser fazer uma linha para cima agora, pessoal, aqui com 30. Digitei 30, Enter. Então ela ficou com 100 de base e 30. Se eu quiser fechar esse triângulo, ó, tem uma dificuldade de movimento, de enxergar onde a linha está indo. Então eu posso teclar F8. Ó, então eu tenho liberdade e posso ir até o ponto que eu preciso. E clicar ali na minha aresta da linha. Tudo bem? E como eu vou dar um ESC para sair da função do line, senão eu continuo fazendo linhas, tá vendo? Ó, vou clicando, vai fazendo linhas. Como que eu volto, pessoal? Ctrl Z. Tá? Esse Ctrl Z, por que sumiu todo o desenho que estava aqui? Porque eu não tinha salvo em nenhum lugar. Então ele ficou ali um desenho sem ter uma configuração de salvo aquele trecho, e principalmente porque eu fiz tudo praticamente numa sequência só. Então ele subentendeu que o comando line, eu cliquei e fui fazendo toda aquela sequência do triângulo. Quando eu dei Ctrl Z, ele voltou de uma vez só, porque eu tinha feito somente um percurso de construção, tudo bem? Então é bem assim, pessoal. Agora eu vou selecionar a line novamente, clicar na área gráfica, deslocar, digitar uma linha de 50. Agora percebi que ela ficou maior do que eu imaginava. Então, ó, clique em Top. Ele vai distribuir essa linha de 50 na minha área gráfica. Posso fazer aqui uma linha com 20 agora para cima e tentar novamente lembrar como que eu dou liberdade para essa linha. Eu sei que se eu clicar aqui ele vai fixar, mas eu quero que ela tenha uma liberdade para que eu saiba realmente que direção ela está indo. Então tecla F8. Então ela tem liberdade para você movimentar. Clica então na aresta desta linha, que seria aqui um endpoint, o final do ponto, né? E só dá um ESC, pessoal, que ele vai fazer para você um triângulo aí, tudo bem? Esse triângulo a gente fez adimensional, a gente só pensou em trabalhar a função de linhas. Outra coisa interessante, pessoal, é você apagar as linhas. Posso apagar essa linha clicando nela e deletando realmente lá no teclado, delete. Ela vai embora. Posso clicar nessa linha e deletar também. Porém, pessoal, eu posso também trabalhar em cima das precisões do desenho. Ou seja, quando você clica aqui no desenho e seleciona um objeto, por exemplo, eu estou selecionando linha. Observe aqui, eu posso trabalhar, pessoal, esses grips, esses pontos azuis aqui, ó, que seria as extremidades da linha e o centro da linha. São chamados de grips e serve para que você possa fazer alterações no seu desenho. Então, se eu aproximar o cursor aqui, ele vai aparecer a opção de stretch. Esse stretch literalmente é você esticar essa linha. Se eu clicar aqui, ó, a linha vai junto com o cursor, tá? Então você pode movimentar para cima, pegar aqui, ó, um valor no centro, deslocar para cima. Se você digitar aqui 20, ele vai fazer essa linha com 20 unidades para cima. Então digita 20. Então ele jogou aquela linha sua a 20 para cima. Então vamos tentar comprovar se isso realmente é verdade. Então vou fazer uma linha aqui. Vou aproximar. Peguei o plano e cliquei lá em cima. Já explico para vocês melhor como que funciona esse procedimento. Vou pegar aqui o sistema de cotas linear. Vou clicar aqui e vou clicar aqui.
Lembra daquele valor de 20? Então, quando eu peguei a linha, peguei o centro e desloquei para cima, ele pegou a referência do centro e fez a 20 para cima. Então é só você voltar um pouquinho no vídeo que você vai lembrar bem o procedimento que eu executei. Vou apagar essas linhas, selecionei e deletei. Então você pode fazer modificações gerais. Então se eu clicar aqui, ó, Stretch novamente, eu posso movimentar aqui, pegar esse plano, ó, e tentar voltar naquele plano inicial. Que seria aqui, pessoal, uma linha de valor 50, certo? Vamos lá digitar 50 de novo. O que ele fez para mim então? Como que funciona isso aí? Eu vou dar um Ctrl Z para vocês entenderem melhor. Quando você clica na linha, aproxima o cursor, ele aproximar é diferente de clicar. Então você aproxima o cursor, ele aparece essas duas opções, Stretch e Linked. Você selecionou Stretch, então você pode, pessoal, levar a linha em um determinado lugar onde você deseja. Vai depender sempre do seu projeto. Como o comando Ortho Mode está desligado, então eu tenho essa liberdade de movimentação da linha. Se você quiser aproximar o cursor daqui e deslocar, ó, ele vai pegar essa referência, essas linhas verdes aí, tá vendo? Assim, uma linha tracejadinha. Quem liga ou desliga ele é a função Snap Tracking, que é o F11, pessoal. Então, ele permite que você pegue aí uma referência, né? Desloque o cursor e consiga fazer uma modificação no seu desenho, uma construção nova. Então ele é um ponto de referência. A referência vai ser este ponto. Eu vou deslocar o cursor e vou digitar o valor que eu quero. Então, se eu digitar aqui 50, ele vai fazer uma linha na horizontal com exatamente 50. Então, 50, Enter. E por que na horizontal? Porque a linha tracejada estava na horizontal. Vamos cotar essa linha para ver quanto ela tem. Cotas lineares. Clico numa aresta, desloco, clico na outra aresta. Lá tem os mesmos 50 que eu precisava. Então fica bem tranquilo para você fazer modificações no seu desenho. Quando você clicar em cima também, você pode fazer a modificação. Não necessariamente você precisa aproximar o cursor. Se eu clicar e deslocar, ó, ele vai levar a linha numa direção que eu preciso, tá vendo? Então eu cliquei aqui, ela fica lá. Se eu clicar no centro, ela vai levar a linha para cá. Então você tem essa possibilidade. Porém, se você clicar numa extremidade, ele vai entender que você quer ampliar o comprimento ou deslocar ela para outro ponto. Vou dar um ESC para voltar onde estava. E o Linked, pessoal, aqui embaixo. Ó, quando você aproxima o cursor, tem um Linked. O Linked ele é preciso, pessoal. Ele é diferente do Stretch. A linha não acompanha o cursor em termos de movimentos nesse sentido, mas sim no movimento de ampliação ou redução do comprimento, do diâmetro, daquilo que o objeto está sendo representado. Então aproximo aqui, ó, Linked, cliquei. Quando eu desloco para a direita, eu posso aumentar o valor do comprimento. Então se eu digitar 20 e dar um Enter, ele ficou com 70 essa linha. Vou clicar aqui, ó, linear, extremidade um clique, extremidade outro clique. Ou seja, ele aumentou a minha cota para 70, então a linha foi aumentada 20 unidades. Eu vou excluir essa linha daqui. Então se eu clicar na linha novamente e clicar aqui, ó, e pegar o Linked, perdão, não cliquem, pessoal, aproxime o cursor e desloca, clique sobre o Linked. Eu posso deslocar aqui para a minha esquerda e digitar o valor também de 20. Ou seja, essa linha aqui, ó, inicialmente tinha 50, agora ela tem 90, porque eu aumentei 20 cada lado. Certo, pessoal? Então, fica as dicas para a aula de hoje, né? Hoje a gente aprendeu a construir linhas. Aprendemos também que o comando Ortho Mode F8 ligado ou desligado, ele permite que a linha tenha liberdade de movimento ou trabalhe somente nas ortogonais. Isso permite que você tenha precisão naquilo que você vai construir. Se você for construir um quadrado, por exemplo, ó, dei um ESC, vou apagar o que eu tenho aqui e construir um quadrado. Então, selecione Line, clico na área gráfica. Então, se você tivesse nessa condição aqui, ó, com o comando Ortho Mode desligado, que eu teclei aqui F8, então fica difícil você conseguir construir um quadrado com precisão. Porém, com ele ligado, a linha só trabalha nas ortogonais, fica bem tranquilo. Os ângulos retos vão ficar todos corretos, tá? Então, ó, determino uma direção, digito lá 40. Determino novamente uma direção, digito 40 novamente. Ou seja, o meu quadrado vai ter 40 de lado. Se a linha fugiu aqui da sua área gráfica, você pode clicar em Top, que ele vai fazer aquela relação e calcular
a melhor distribuição possível aqui na área gráfica do seu objeto desenhado, desloco para a esquerda e digito 40. Enter. E posso clicar aqui no final. E faço o que? Dou um ESC para sair da função. Ou seja, eu fiz um quadrado, pessoal. Ó, vou cotar, ó, linear. Cliquei na extremidade, cliquei na outra, com 40. Para voltar na última função, a gente viu isso lá no começo da aula. Dá um Enter, ele volta na última função que você estava utilizando. Clico na extremidade e clico na outra extremidade, ou seja, com 40 também. Então ele trabalhou só nas ortogonais. O comando aqui embaixo, o Ortho Mode, estava ligado. Eu não corro risco, pessoal, de acabar errando aí a angularidade desses cantos do quadrado, tudo bem? Agora eu vou então excluir esse desenho e vou fazer o seguinte, ensinar para vocês o uso do Circle. Então o Circle, pessoal, vamos fazer uma linha de referência para que a gente trabalhe com ele. Então Line, cliquei aqui, lembra do comando Ortho Mode, deixa ele ligado e digita o valor de 10. Vou dar um ESC para sair do comando Line, aproximar então essa linha um pouquinho da área gráfica. E como que aproxima assim, professor? Sabe o scroll do seu mouse, aquela rondaninha que tem ali entre os dois botões, o botão direito e o esquerdo? Se você rolar ela, pessoal, ela vai ampliar ou reduzir a capacidade de visualização da sua área gráfica. Então, se você aproximar o cursor do elemento, ó, ele vai girar sempre em torno do cursor, tá vendo? Ele aproxima sempre perto do cursor. Se você deixar o cursor aqui embaixo, ele não vai ter essa referência. Mas se você aproximar o cursor do objeto e rolar, sempre ele vai fazer o possível para manter o objeto próximo, a fazer uma relação, né? Ele vai não fazer o possível não, ele vai manter uma relação de proximidade do seu cursor. Tá vendo? Tanto pequeno quanto grande, ele fica próximo do cursor. Agora, se o cursor estiver longe, daí ele não vai conseguir fazer o objetivo que você deseja. Porém, se você não quer usar o scroll, você pode ir direto em top. Clica aqui, que ele faz aquela distribuição que eu expliquei para vocês também na área gráfica. Ou você vem aqui nessa barrinha aqui e trabalha com o zoom, né, que tem aqui. Você pode vir aqui, selecionar. Então quando você clica aqui, ele já distribui na sua área gráfica toda. Eu prefiro trabalhar aqui com o top, que ele fica mais representativo. Como, pessoal, muitas vezes o aluno pergunta para o professor: nossa, professor, a minha bússola aqui, a WCS, ela não está aparecendo. Essa barrinha aqui também não está aparecendo. Então você pode simplesmente fechá-las, né? Ou a referência de XY aqui no plano cartesiano também não funciona. Então não está aparecendo. Então você pode vir aqui na aba View, aqui sobre ela, clica nela. Então é aqui, ó, o Navigator Bar, que seria esta barrinha aqui. Você pode clicar que ela vai sumir. Você pode desabilitar aqui também a bússola e pode desabilitar a UCS aqui, ó, o ícone. Então você pode voltar. Estou clicando nelas que ele vai voltar, ó, clicando aqui na bússola, ele vai voltar, ou na Navigator Bar que ele também vai voltar. Então se tiver alguma dúvida assim, você sempre vem aqui em View, tá? E faz aí as modificações ou as substituições que você deseja, tudo bem? Então lá em Home novamente, que são as nossas ferramentas de construção e modificação. Então aqui, ó, tem o círculo. Vamos fazer um círculo então, pessoal. Clica aqui, ó, que ele tem várias opções nessa setinha. Tem um círculo para você usar raio como referência, um círculo para você usar o diâmetro como referência, ou círculo de ponto a ponto. Então você tem várias formas de construção. Uma forma interessante e básica seria essas duas primeiras. A primeira você digita o raio, que ele vai gerar um diâmetro com o valor daquele raio. E a segunda é você digitar o valor do diâmetro direto. Então selecione a primeira para vocês verem a diferença. Então Center Radius, cliquei nela, clico na extremidade e digito o valor de 3. Ou seja, se eu digitei o valor de 3, olha o que vai acontecer. Eu vou cotar linearmente. Cliquei linear, cotei na linha e cotei na extremidade. Ou seja, ele faz um raio aqui para mim com 3. Ou seja, 3 vezes 2 daria 6. Como seria então? Usar a ferramenta diâmetro. Diâmetro em função do centro, ó, você clica aqui nela, clica desse lado. Se você digitar 3, ele vai fazer o que, pessoal? Vou clicar em linear, ele vai fazer um círculo com um raio de 1,5. Tá vendo? Então a diferença de uma ferramenta para outra. Aqui você usa o raio, aqui você usa o diâmetro. Para que você conserte isso aqui e fique com 6 no diâmetro, então você clica aqui em Center Diâmetro, clica no mesmo lugar e digita o valor de 6. Ou seja,
isso aqui tem um diâmetro de 6. Então, pegar de um ponto ao outro, ele tem que ter 6. Vamos aprender então a cotar em diâmetro e não dessa forma linear que eu acabei cotando para vocês aqui. Então, logo aqui na cota, você pode clicar nesse botãozinho aqui do lado, abre uma série de opções de cota. Raio e diâmetro, aquilo que interessa. Linear a gente já conhece, é de ponto a ponto em cotas lineares. Então, ó, radians, se você clicar aqui, ó, e clicar sobre a linha, ele vai pegar o raio que você construiu, raio de 3. Então, se você vir aqui, clicar no botão e pegar diâmetro, quando você clica sobre a extensão desse círculo, ele vai fazer para você, ó, diâmetro 6. Então, raio 3 é igual a diâmetro de 6. Tudo bem? E se eu quiser fazer alguma modificação nesse diâmetro, por exemplo, você pode clicar sobre ele, clicar sobre esse grip aqui, ó, e deslocar. Tá? Aonde você clicar, ele vai aumentar. Tá vendo? Dessa vez eu cliquei, não determinei nenhum valor. Mas se eu clicar nela e deslocar e determinar um valor, ó, eu vou digitar o valor de 12. Ou seja, ele ficou bem maior. Vamos cotar, vou dar um ESCA, vamos cotar para ver como que ele ficou, para você entender bem esse procedimento. Vamos lá, diâmetro, cliquei, ó, diâmetro de 24. Quando eu cliquei sobre a linha, cliquei aqui, ó, e desloquei e digitei lá o valor de 12, ele fez um raio de 12, porque eu peguei um grip como referência. Raio de 12 gera um diâmetro de 24. E se eu aumentar esse raio, colocar agora 15, como eu aumentei de 12 para 15, a cota também foi aumentada automaticamente, justamente porque 15 vezes 2 dá um diâmetro de 30. Então a cota acaba acompanhando o objeto que você acabou de fazer a modificação. Então, por hoje só, pessoal. A gente conheceu várias ferramentas, a gente descobriu como que essa barra, esse menu aqui de entrada de dados, ele aparece ou não, como o menu que acompanha o mouse, aquela entrada dinâmica de dados, funciona, que seria este ícone aqui da Dynamic Input. Descobrimos como utilizar o Line com o Ortho Mode ligado, ou F8, que seria o atalho dele no teclado desligado, para dar liberdade ou não à linha. Fizemos modificações nas linhas, ou seja, a gente aprendeu que clicando sobre a linha, esses grips servem para fazer modificações nas linhas, né, de direção, de comprimento, esse tipo de coisa. Aprendemos a fazer círculos, tanto círculos de raio quanto círculos de diâmetro. Aprendemos também como cotar, cotas simples, né, seriam lineares, ou cotar círculos da forma de raio, ou círculos na forma de representação de cotas de diâmetro. E aprendemos a como tirar a grade e recolocá-la na área gráfica, seria essa grade aqui, ó, dá um F7 ela volta, dá um F7 de novo. E aprendemos que vindo aqui em View, a gente consegue tirar a nossa UCS, a nossa bússola, né, e também o Navigator Bar. Para voltar nas ferramentas de construção, vou aqui em Home. Tudo bem? Obrigado pela sua visita. Antes que eu me esqueça, né, aprendemos também como selecionar o desenho, clicando na área gráfica e cobrindo o objeto, e como deletá-lo também, que seria a nossa tecla Del. Bons estudos. A apostila do professor está disponibilizada no blog do professor Brunleide. O endereço é professorbrunleide.blogspot.com. É uma apostila que eu procurei abordar, pessoal, bons materiais encontrados na internet com boas bibliografias, que estão no final da apostila, representadas, valorizando o trabalho de quem desenvolveu essas apostilas. Algumas coisas desenvolvidas por mim, bastante interessantes também. Procurem baixar a apostila,